O que eu preciso saber para selecionar um rolamento? Para eu ter pelo menos noção de como é selecionado. Quais são as informações importantes que eu preciso? O desempenho e as condições requeridas para esse rolamento. Eu preciso saber as condições que ele vai operar e o meio que ele vai operar. E as dimensões de espaço que eu tenho para trabalhar com esse rolamento. A primeira coisa que nós vamos ver então é o espaço permissível para o rolamento. Nesse item, a gente verifica quais rolamentos disponíveis que se enquadram na dimensão requerida. Nós vimos lá para trás que a gente consegue ver muitos rolamentos que têm a mesma dimensão, não é isso? Então, somente a dimensão para a gente não importa. Então, eu preciso saber também a intensidade e direção da carga. É uma carga alta, uma carga baixa, média? O valor vai estar de encontro com aquela carga que a gente viu dinâmica, ou ele vai aplicar na carga estática? Eu tenho que saber isso. E também a direção. Vai estar na radial, vai ser uma carga axial, vai ser uma carga mista. Eu preciso saber isso para dimensionar, tá ok? E para isso a gente tem algumas tabelas. Por exemplo, aqui fala uma tabela. Capacidade de carga radial e de carga axial. É basicamente o que a gente viu anterior. Fixo de uma carreira, carga radial, baixo. Carga axial, baixo. Ou seja, aguenta a carga? Sim, mas pouca carga, por isso ele está sempre em alta rotação, baixa carga. Voltando para a física, MMA lá, ó. Alta carga, baixa velocidade, peso pesado, muita força, pouca velocidade, tá? Aí a gente vem aqui, ó, rolos cônicos, pô, carga radial, ele aguenta muito bem e excelente para carga axial, tá ok? Autocompensador de rolos, carga radial pode na alta e a axial pouca, não tanta. Então, terceiro item, velocidade de rotação e limite de rotação. É igual nós vimos nas tabelas anteriores. Temos de saber a rotação máxima permissível em função do tipo de rolamento, da dimensão. Nós vimos quanto maior o rolamento, menor o limite da rotação. Tá? Isso inclui também o material da gaiola, a carga que vai ser aplicada e método de lubrificação que nós vimos também. Vai lubrificar a graxa, meu limite de rotação é menor. Lubrificação a óleo, eu vou ter um limite para a rotação maior, tá ok? A gente fala o atrito fluido, né? No atrito fluido do óleo vai ser menor do que o atrito fluido vai estar na graxa. A tabela abaixo ela mostra uma comparação de limite de rotação. Então, mais uma tabelinha. O que é isso? O fixo de uma carreira de esferas. Aí olha que interessante, esse clarinho aqui, o cinza claro, lubrificação com banho de óleo, e aqui com lubrificação especial. Então, fixo de uma carreira de esferas, velocidade máxima permissível. Se eu tiver uma lubrificação, por exemplo, forçada, que vai garantir um filme permanente, trocador de calor, o que for, eu consigo aumentar essa faixa de rotação até o final. Então, ele é o que vai me dar a maior rotação. Velocidade permissível relativa é o de esferas e o contato angular, seja ele o rígido ou o contato angular. Quando a gente já passa aqui para rolos cônicos, autocompensadores são os mais robustos, isso já diminui. O quarto, então, aqui é o desalinhamento, né, entre os anéis interno e externo. Então, o desalinhamento entre os anéis ele ocorre em casos como flexão do eixo, em função de carga, imprecisão do eixo, alojamento ou uma instalação, né, deficiente, né, um alinhamento mal feito. Então, quando temos grandes alinhamentos, deve selecionar rolamentos com capacidade de autoalinhamento, como os autocompensadores. Outra coisa importante, fixação na direção axial e disposição. Em uma disposição de rolamento, uma das peças é determinada como lado fixo e é usada para fixar o eixo posicionado axialmente ao rolamento. Neste lado fixo, deve-se selecionar o tipo de rolamento que suporta a carga radial junto com a axial. Tá? Então, ele vai ser o fixo e ele vai suportar as cargas axiais também que esse eixo provê para junto do rolamento. Na outra posição, nós estamos falando aqui de montagem de dois rolamentos. Tá? Tem um tambor, por exemplo, um tambor de transportador de correio. Tem dois rolamentos, um de cada lado. Na outra posição, o rolamento é denominado livre. 6 aí, dificuldade de instalação e remoção. Às vezes eu tenho um rolamento que o ponto, né, o anel, o local onde ele vai ser instalado é muito difícil de manutenção. Então isso tem que ser levado em conta. Aqui fala, por exemplo, que os rolamentos de rolos cilíndricos que têm anéis internos ou externos separáveis, os de agulha ou cônicos apresentam maior facilidade de instalação
e remoção. Então facilita a manutenção. Às vezes eu tenho um rolamento que para eu fazer a troca dele, a gente tem que desmontar quase que a planta inteira. A gente tem que tirar todos aquilo lá, saca acoplamento para sair com esse rolamento. Então é um caso de se estudar um rolamento bipartido, né? Para quem não sabe, você tem tanto a pista interna quanto externa, gaiol, tudo, ele é bipartido, ele se separa. Então você tira aqui e volta com ele. Então a gente tem que levar em consideração também essa dificuldade na instalação, o tempo de remoção. Às vezes vale investimento, se reduz o tempo de parada da sua planta de produção. Sétimo, o ruído, né? Rolamentos de esferas, eles produzem menos ruído, né? O ruído dele é mais baixo que os demais, tá? Então, rolamentos, por exemplo, de motores que são alta rotação, tende a ter um ruído alto, geralmente também é dos bônus, né, de se utilizar um rolamento de esferas, questão do ruído. Mais um item importante, disponibilidade e custo. O que adianta pôr um rolamento top, fabricado na Conchinchina, que demora 3 anos para chegar para mim, né? Não vai adiantar. Então eu preciso dimensionar algo que seja de fácil acesso, seja normatizado, preferencialmente, né? Para que quando eu necessitar desse componente eu não tenha tanta dificuldade. E quanto maior a dificuldade, geralmente maior o custo também desse componente.